Flamengo domina o Vasco, vence a primeira em 2026 e respira no Campeonato Carioca. Com gol de Montoro, Botafogo vence o Volta Redonda na estreia de Anselmi. Portuguesa surpreende, vence São Paulo em pleno Morumbis. Essas e outras aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos chegando falando do jogão de ontem no Maracanã, o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco. Na estreia do elenco profissional, o Flamengo dominou o Vasco na ponta a ponta e venceu pela primeira vez em 2026. Depois de 3 tropeços com o time sub-20, na noite desta quarta-feira no Maracanã, o time rubro-negro superou as condições físicas ainda longe do ideal após 9 dias de pré-temporada, os milagres de Léo Jardim e aproveitou o jogador a mais no segundo tempo. Barros foi expulso. Para ganhar o primeiro clássico do Carioca por 1-0. Carrascal foi o autor do gol que fez o clube respirar no estadual. O placar magro esconde o atropelo do Flamengo para cima do Vasco, que fez o seu segundo jogo com o time titular na temporada. O time rubro-negro teve 60% de posse de bola e deu 30 finalizações contra apenas uma dos vascaínos nos 90 minutos. 18 delas foram no segundo tempo, quando o rival perdeu Barros expulso aos 4 minutos. O Flamengo dominou tanto o clássico que o melhor em campo foi Léo Jardim. Eleito na transmissão da TV Globo, o goleiro do Vasco fez 10 defesas ao longo dos 90 minutos, sendo 4 delas verdadeiros milagres. A única bola que passou por ele foi o chute de Carrascal, que ainda bateu na trave antes de entrar, sem nenhuma chance de defesa. E como fica esses dois clubes? Com a primeira vitória, o Flamengo chega a 4 pontos, deixa a lanterna e pula para o terceiro lugar no grupo B. Isso da Taça Guanabara. Mas com um jogo a mais em relação aos demais, para manter a posição, precisas agora secar o Madureira e Boa Vista no complemento desta rodada. Já a equipe do Vasco, também com 4 pontos, é o terceiro colocado no grupo A, mas pode sair da zona de classificação se Fluminense e Boa Vista ganharem seus jogos nesta quinta-feira. E como fica a agenda desses dois clubes? O Flamengo volta a campo no domingo, quando enfrenta o Fluminense às 18 horas no Maracanã. No mesmo dia, só que às 20h30, o Vasco visita o Boa Vista em Bacaxá. Então, tudo sobre Vasco e Flamengo você viu aqui agora. Então, o que você achou deste jogo? Na minha opinião, foi um massacre do Flamengo para cima do Vasco, com inúmeros milagres desse baita goleiro do Vasco, que é o Léo Jardim. Então, na minha opinião, era para ter sido uns 4, 5 pro Flamengo. Mas o homem fechou o gol. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Se foi uma vitória do Flamengo justa ou não. Se devia ter sido mais. O que vocês acharam da expulsão do Barros do Vasco?
Deixa aí nos comentários, beleza, galera? E vamos mudar de assunto, já vamos falar da derrota do São Paulo, cara. Que crise da equipe do São Paulo, perdeu pela Portuguesa, para a Portuguesa em pleno Morumbi. A Portuguesa surpreendeu no Morumbi e venceu o São Paulo por 3-2 na noite desta quarta-feira, com uma atuação segura e de domínio durante boa parte do confronto. A Lusa chegou à vitória com 2 gols de René, o segundo convertendo o próprio pênalti sofrido, e um de Maceió. Caleri, por outro lado, balançou as redes 2 vezes pelo time da casa. E a tabela como que fica? O resultado positivo fora de casa deixa a Portuguesa em situação favorável na tabela de classificação, com 6 pontos. A Lusa subiu para o 5º lugar. Por outro lado, o Tricolor vê a pressão aumentar. O time de Hernan Crespo permanece com 4 pontos e cai para a 12ª posição. Antes da bola rolar, os bastidores do Morumbi ferveram com a renúncia do então presidente Júlio Casares, derrotado em eleição no Conselho Deliberativo que aprovou a abertura do processo de impeachment. O dirigente publicou uma carta para anunciar a sua decisão. Os torcedores do São Paulo e Portuguesa tiveram problemas no acesso ao Morumbi. As catracas do estádio pararam de funcionar e atrasaram a entrada. Até o ex-atacante Aloysio Chulapa, campeão mundial pelo Tricolor em 2005, enfrentou fila. E como fica o compromisso desses 2 times? Derrotado em casa, o São Paulo volta a campo no sábado às 18h30 para encarar o clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri. Já a Lusa, por outro lado, recebe o Guarani na segunda-feira às 20 horas. Então, cara, o que está acontecendo com essa equipe do São Paulo, do Hernan Crespo? Eu acho que os bastidores do São Paulo, na minha opinião, chegou ao time, chegou ao campo, chegou ao futebol do São Paulo. Que em casa, com todo respeito à Portuguesa, mas perder para a Portuguesa dentro do Morumbi por 3-2, cara, tá complicado a situação do São Paulo, com impeachment, com tudo isso, tá complicado, fora as condições financeiras do São Paulo, que está horrível. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta derrota da equipe do São Paulo para a Lusa, beleza? E vamos mudar mais uma vez de assunto, vamos falar do jogo do Botafogo. Botafogo e Volta Redonda. O professor estreou com vitória na primeira partida sob o comando do técnico Martim Anselmi. O Botafogo venceu Volta Redonda por 1-0 na noite desta quarta-feira, no estádio Newton Santos. O único gol da partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, foi marcado por Montoro, em chute de fora da área. O Voltaço assustou em alguns lances, principalmente nos primeiros minutos da partida. Mas o Glorioso dominou a maior parte do jogo e poderia ter feito um placar maior. Na estreia do time principal na temporada, o Botafogo foi a campo desligado e sofreu 3 grandes sustos logo nos primeiros minutos. Mas em seguida
tomou as rédeas da partida e conduziu uma vitória até certo ponto tranquila no Newton Santos. Embora o Volta Redonda tenha voltado a chegar com perigo em alguns momentos, um dos melhores em campo, Montoro, organizou as ações ofensivas da equipe e foi coroado com um bonito gol que decidiu a partida em um chute certeiro de fora da área. Com a vitória, o Botafogo chegou aos 6 pontos na classificação e assumiu a primeira posição do Grupo B do Campeonato Carioca. Ultrapassou o Nova Iguaçu, que tem 4 pontos e ainda vai a campo nesta rodada. O time alvinegro, ainda com o elenco alternativo, venceu a Portuguesa por 2-0 e perdeu para o Sampaio Correia nas 2 primeiras partidas. Então, o Volta Redonda fez uma boa partida no Newton Santos, na medida do possível, e volta para casa lamentando, principalmente as chances perdidas nos 2 primeiros minutos. Catatal fez um gol impedido com 1 minuto, mas as outras 2 oportunidades foram legais. Na primeira, Catatal tentou o passe em vez de finalizar, e na segunda, Marquinhos mandou para fora com um gol vazio. O jogo poderia ter tomado rumos diferentes se o time de Rodrigo Santana tivesse aproveitado. O Volta Redonda vinha de 2 vitórias consecutivas e teve sequência interrompida nesta quarta-feira com a derrota. O Voltaço estaciona nos 6 pontos, mas continua na parte de cima da classificação do Grupo A. E qual a próxima rodada? O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Carioca no próximo sábado para enfrentar o Bangu às 21 horas no estádio Newton Santos. Já na segunda-feira é a vez do Volta Redonda visitar o Nova Iguaçu às 21h30 no Laranjão. Então, galera, essa vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda foi muito importante na estreia do técnico Anselmi e na estreia também dos titulares da equipe do Botafogo na temporada. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta vitória do Botafogo, se foi pouco, se não merecia a vitória. Deixa aí nos comentários, ajuda nós aí neste canal, beleza? Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã tem mais. Tamo juntos. É nóis!